e que a doce paz do Divino Mestre Jesus possa nos envolver nesse momento, nos ajudando, nos inspirando e nos orientando na tarefinha que iremos participar na noite de hoje. Hoje, como todas as sextas-feiras, sempre conversamos sobre a obsessão e a desobsessão. Antes, porém, como de praxe, vamos fazer a nossa prece inicial. Por isso, convidamos a todos, nesse momento, a fecharmos os olhos, a elevarmos os nossos pensamentos ao alto e que possamos todos mentalizarmos a doce figura do Divino Mestre Jesus, que por certo se encontra bem juntinho de nós, aguardando a oportunidade de poder se aproximar de todos nós para nos ajudar. E por isso, Mestre Divino, por tudo isso, te damos graças. Graças te damos, Senhor, pela certeza que tu nos proporciona da tua presença entre nós, através dos teus mensageiros de amor, que estão aqui para nos ajudar, nos inspirar e nos orientar no aprendizado que tanto necessitamos alcançar a respeito das tuas verdades de luz, de amor e de vida eterna. E assim, nesta chamada, confiantes na tua presença entre nós, na tua assistência incondicional, suplicamos o consentimento para, em teu nome, iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem. E antes de iniciarmos a nossa temática propriamente dita, vamos ler um pequeno trecho do Evangelho, lá no capítulo 11, que tem como título Dai a César o que é de César. Nos diz o texto lá, começando no item 5. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos em companhia dos herodianos dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe apresentado o denário, perguntou Jesus: De quem são essa imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando, se retiraram. Isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 15 a 22, e no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 13 a 17, que nós deixamos para a nossa reflexão inicial. Muito bem. E começando a nossa temática propriamente dita, nós gostaríamos de começar com uma questão. Por que temos medo da obsessão? Será que temos medo da obsessão? Talvez nem tanto, né? Hoje a obsessão é uma coisa já muito explicada, conversada, dita, explanada. Por exemplo, nós vemos aqui, no Caminho para Jesus, todas as noites de sextas-feiras se conversa especificamente sobre esse assunto. Há muitos anos. Não é assim? Entretanto,
sempre guardamos aquele receio. Não é verdade? Quem não tem medo da obsessão? Afinal de contas, se trata de algo invisível. Nem sempre, né? Porque há também casos de obsessão de encarnados para encarnados. Mas esse sempre age de forma furtiva, não é? Oportunista, que nem sempre a gente conhece as suas atitudes. De forma ou de sorte que sempre temos algum receio a respeito da obsessão. E na maioria das vezes não sabemos com que estamos lidando. Não é assim? E nós dizemos que não deveria ser assim. A obsessão é uma realidade existencial que faz parte da humanidade desde os primórdios, desde que a criatura humana se entende como tal. E que a obsessão não deveria se ter medo dela, porque ela é oriunda de uma realidade existencial da própria criatura humana. Mas essa criatura humana, nós ainda somos muitos descuidados com a nossa própria vida. Tanto é que nós temos medo da própria vida. Ou não temos medo da própria vida? Quem não tem medo da vida? Então, podemos dizer que o medo da obsessão, ou perguntar por que temos medo da obsessão, é algo semelhante como que perguntar por que alguns têm medo da vida. É assim que nós precisamos entender essa realidade. A obsessão não é uma realidade nova, sobretudo para nós espíritas. Entretanto, para a humanidade também não é uma realidade nova. As próprias Escrituras têm inúmeras passagens citando inúmeras situações de processos. Mas, como dissemos, nós também temos medo da própria vida, porque, via de regra, as conhecemos de forma restrita. É esse aspecto que nós gostaríamos de chamar bem a atenção de todos nós nesse momento. Estamos dando a atenção à obsessão da mesma forma que muitas das vezes damos à nossa própria vida. Uma atitude e um entendimento restrito, muito restrito. Mas se comparar a obsessão com a própria vida, é algo tanto quanto radical, não seria? Só que a gente não está comparando a obsessão com a vida. A gente está chamando a atenção para a nossa maneira de refletir, de encarar e de lidar com a obsessão. Assim como muitas das vezes damos a nossa própria vida. Porque se nós não tivéssemos medo da própria vida, não teríamos medo de nada, muito menos da obsessão. Querem ver? Por exemplo, o que entendemos da vida? O que nós? Cabe aí uma reflexão pessoal, individual, que cada um precisa fazer de si para consigo próprio, até mesmo para poder refletir a respeito da sua realidade obsessiva. Porque a realidade obsessiva é algo pessoal, intransferível, individual, inalienável. Cada um vive segundo as suas realidades existenciais, para que se possa entender por que está vivendo essa realidade. A obsessão não é uma condição que venha a ser resolvida em qualquer templo religioso, muito menos na casa espírita. Mas Silvio, o que é que eu estou fazendo aqui? Estamos todos conversando nesse momento a respeito de obsessão. E dizemos sem medo de errar que não será a casa espírita que irá curar ninguém da sua obsessão. A casa espírita é o único templo religioso que se propõe a esclarecer, a informar e a tratar adequadamente a realidade obsessiva das criaturas, coisa
que ninguém o fez durante toda a história contemporânea da humanidade. E até a antiga, podemos dizer também, porque só Jesus. Jesus tratou a obsessão em praça pública de forma simples, objetiva, clara, elucidando o que acontecia, sem mistérios, sem sortilégios, enquanto muitos religiosos, pretensos representantes de Deus na Terra, como os que existem até hoje, se intitulavam com poderes e condições, através de determinados rituais, realizando-os, tratar da obsessão. Coisa que nós sabemos que não funciona. A própria história conta isso. Por isso que só Jesus foi quem nos ensinou a tratarmos dessa realidade. Entretanto, nós, descuidados que somos com a nossa própria vida, estamos lidando sempre com ela da mesma forma que lidamos com os acontecimentos mais graves da nossa existência. E é ela, ou uma delas, a obsessão. Por isso, é preciso compreender. Mas Silvio, você disse aí que não é a casa espírita que vai tratar a obsessão de ninguém. Como não é nenhum templo religioso, nenhuma religião. A casa espírita é a única que se propõe a esclarecer, a informar, a orientar, a dizer o que é a obsessão e esclarecer o que cada um pode fazer. E assim entendermos da vida o que formos capazes de compreender. Porque é isso que nós entendemos da vida. Aquilo que somos capazes de compreender. Das influências e informações que recebemos e aceitamos de forma imediata e restrita. Observem que nós, numa dimensão menor, lidamos com muitas realidades sérias da nossa vida, como lidamos com a própria vida. Porque essa é a receita que utilizamos, efetivamente, para vivermos. Ora, se com a vida eu lido de uma forma imediata, por que imediata? Porque é aquilo que chega para mim. É o viver o momento, não encarte. Se pretendeu, de forma tão equivocada, viver-se essencialmente um momento. E ainda de forma restrita. Ou seja, ao invés de nós conduzirmos os nossos momentos de vida, nós permitimos que os momentos de vida nos conduzam. E aí começa a restrição do nosso entendimento. Porque o problema não está na vida ou na obsessão. Porque todas as duas são realidades naturais que fazem parte do nosso eu existencial. Mas se a obsessão não é uma influência negativa, de fato ela é entendida como uma influência negativa. Entretanto, ela é oriunda de uma condição natural do ser, assim como é o próprio existir, o próprio viver. Nós só somos obsediáveis, como queiram, porque, em primeiro lugar, nós consentimos, nós participamos dela. E porque em nós existem condições próprias do ser que possibilitam que isso aconteça. Mas, Silvio, os espíritos vingativos estão atrás de mim. Eu não procuro nenhum deles. E aí a criatura começa, mais uma vez, a avaliar a obsessão de forma restrita, imaginando ser apenas uma condição de uma influência. E se esquece que ela é uma influência que transcende a outras vidas. Pior ainda, se é de outras vidas, muitos acham que precisam resolver em outras vidas. Como é que você vai resolver um problema dessa vida em outras vidas? Porque o problema obsessivo, via de regra, é uma condição trazida de outras vidas que se expressa na vida presente. Você não vai conseguir resolver na vida passada. Você tem que resolver hoje o que você não foi capaz de resolver ou do que criou em vidas passadas. Não necessariamente que você tenha cometido algum ato proposital, mas através
da incúria, do entendimento restrito de vida, do comportamento, dos sentimentos, das predileções, das afinidades, dos comportamentos, que é o que nos atrai um ao outro. Porque a condição da obsessão é fruto da condição do ser coletivo que nós somos. Silvio, isso é complicado. Não é não. Nós somos seres coletivos. Vivemos em coletividade. Dependemos um do outro. Vivemos para a nossa evolução pessoal, mas com a participação direta e indireta de todos os que nos rodeiam. Fomos criados assim. E a influência que existe, que prevalece em nós, é fruto exatamente dessa condição coletiva da forma que nós fomos criados. E que se expressa de uma forma positiva ou negativa. Quando negativa, denominamos de obsessão. Percebem por que nos referimos à obsessão como uma condição natural da vida, ou uma resultante natural de uma condição natural de vida? Porque é isso que existe, e é isso que há. É isso que acontece. Então, não é a casa espírita ou centro religioso nenhum que vai curar ninguém. Mas sim, Jesus curou os possessos. Os curou, sim. Os tratou, efetivamente. Assim como nós tentamos fazer aqui na casa espírita. Mas todos aqui Jesus curou foram à procura e à busca de Jesus, acreditando que ele assim o fizesse. Através da fé, através da dedicação e às vezes através da falta de oportunidade também, porque já tinha tentado inúmeros feitos e não havia conseguido tratar a sua obsessão. Mas Silvio, é o que eu estou fazendo aqui na casa espírita, eu estou tentando ver se a casa espírita me ajuda a tratar a minha obsessão. E o irmão ou a irmã já refletiu a respeito da sua fé, da sua dedicação, do seu autoconhecimento, do entendimento. Porque Jesus, antes de curar, pregava, orientava, esclarecia, informava. E depois dizia, vai e não peque mais. E não foram poucos que depois de serem tratados por Jesus e curados por Jesus, voltaram a ter a mesma problemática. Por quê? Será que foi Jesus que não foi capaz de tratá-los? Ou foi ineficaz o que Jesus fez por eles? Não. Da mesma forma que a casa espírita, nesse momento, está tratando a cada um de nós, os espíritos protetores estão nos tratando energeticamente, orientando e cuidando também dos nossos irmãos acompanhantes, que denominamos de obsessores, pois esses também são tratados e esclarecidos. Se depois desse momento de tratamento, ao sairmos do portão, voltarmos a realizar e a praticar as mesmas posturas de pensamentos, ideias, comportamentos, valores, intenções, desejos, se tumulto. Assim como Jesus que os curou, aqueles que o procurou, e voltaram a ter a mesma problemática de vida, todos nós iremos experimentar as mesmas situações. Assim disse um amigo espiritual, de forma bem direta, muito clara, disse, olha meu irmão, você não faz ideia de quantos saem daqui curados. E por favor entendamos que o termo curado aí se refere à retirada da causa da problemática ou do mal. Em síntese, é isso que é a cura de qualquer mal, psicológico ou físico, seja de que natureza for. Mas se o paciente, aquele que sofre do mal, volta a conviver, a repetir, a insistir nas mesmas problemáticas, a causa volta. É assim que acontece conosco. É assim que acontece com a nossa obsessão.
nós vamos para uma determinada casa religiosa. E lá a gente aprende valores, filosofia, mudança de vida, mudança de atitude, reforma interior. Assim como nós aprendemos na casa espírita. Não é só a casa espírita, a gente tem que ser sincero. Só que nós, muitas das vezes, só vamos para a casa espírita porque já tentamos em um monte de locais e não obtivemos sucesso. Mas por se tratar de ser espírito ou de espírita, vamos lá que eles vão resolver. E é aí que está o triste engano. E aí é que cabe o grande diferencial da casa espírita, porque a casa espírita esclarece isso. Os irmãos protetores estão a nos ajudar. Jesus está a nos ajudar e a nos orientar. Os evangelhos de Jesus são os mesmos que nós estudamos e pregamos aqui, como qualquer uma outra escola religiosa. Não há diferença nenhuma. E por que é que só a casa espírita vai curar? Só a casa espírita pode curar porque ela esclarece. Mas se nós não fizermos a nossa parte, aquilo que cabe a cada um de nós fazer, sinto muito. A nossa problemática existencial vai permanecer se repetindo. E como é comum nós ouvirmos nas mesas de desobsessão, ao conversar com irmãos espirituais obsessores, olha, meu irmão, não estou querendo mais acompanhar ela não, ou ele, porque ele me chama, ou ela me chama, ela vibra naquela sintonia, ela, sabe, ela gosta de fazer tais coisas, e pela afinidade que tem comigo, me chama, e eu também gosto, sou parecido com ele ou com ela, e vou. E de repente se instala novamente o mesmo processo de obsessão. E às vezes acontece que até aquele irmão espiritual já foi embora, já mudou de atitude, de comportamento, já tomou outro caminho. Mas outros que vibram na mesma condição vibratória se aproximam da mesma forma, da criatura encarnada. E é assim que se imagina que a obsessão não foi tratada. Foi tratada assim, você só teve uma manifestação obsessiva. Você só não entendeu que a problemática de vida permanece porque você não mudou. Você não alterou o seu modo de viver. Então, assim como tratamos com a vida, da mesma forma é a obsessão, guardando-se as devidas distâncias ou proporções, como queira. Porque dependemos de informações. Sem informação, a gente lida com a vida de forma imediata e restrita. Sem informação, a gente lida também com a obsessão de forma imediata e restrita. E é isso que muitos de nós está fazendo. Viemos aqui, fazemos um tratamento, 2 tratamentos. Nós mesmos, lá, algumas décadas atrás, quando começamos aqui nessa mesma casa, fizemos 10, 15 tratamentos, um atrás do outro. Porque nos limitávamos a insistir na mesma temática daquilo que era apresentado. De ser uma influência negativa, que eu precisava tomar passe, que eu precisava tomar água fluidificada e que eu precisava passar na mesa. E dando pouca atenção às mudanças e às reformas interiores que eu precisava realizar. Sem entender muito e esperando que a espiritualidade fizesse por mim aquilo que eu imaginava não ser capaz, sem entender que sem a minha participação nada acontecerá, e todo aquele que pretender dizer que eu resolvo, que eu faço, está enganando, porque não faz coisa nenhuma, pelo contrário, está criando uma condição mais negativa ainda, de pretensa transformação, que sem a participação e a dedicação de cada um de nós, não vai acontecer. Por isso temos medo. Mas sim, o medo é uma reação natural de sobrevivência, de mecanismo de defesa, não é assim?
Só que nós nos realimentamos do medo. Ao invés de utilizarmos o medo como forma ou como mecanismo de sobrevivência, nos utilizamos do medo para ficar de espreita com as oportunidades que eventualmente possam nos ser dadas para repetirmos as mesmas situações, comportamentos, intenções. Sequer, mais uma vez, entendemos que uma reação de defesa natural nossa, que é o medo, está sendo tratado e entendido também de forma restrita. E muitos se alimentam todos os dias, cada vez de mais medo, imaginando que assim está se protegendo de um mal, de uma situação negativa, de uma obsessão ou de uma doença. Quando estamos invariavelmente, ao se alimentar do medo, alimentando aquela condição vibratória existencial que nos fez despertar, porque é isso que é o medo, é como algo que nos chama a atenção para uma realidade que estamos experimentando, para que nós possamos mudar de direção, de comportamento, de atitude, de propósito, de fazer alguma coisa diferente, de processar uma mudança para que aquela realidade existencial que estamos convivendo e experimentando seja alterada. E não esperar que a casa espírita ou qualquer causa religiosa resolva o nosso problema. Nós aqui encontramos um ambiente propício. Nós aqui encontramos a oportunidade de esclarecimento. Nós aqui encontraremos as informações que nos seja possível e que nos direcione a um caminho de melhoria pessoal. Mas a trajetória que eu tenho que seguir, eu preciso seguir, assim como a medicação que o médico me prescreve para me tomar e tratar de determinado mal, se eu não ingerir, se eu não tomar o que me foi prescrito, assim como eu não seguir as orientações que a casa espírita ou qualquer casa religiosa possa orientar para o bem da reforma íntima, sinto muito. Nenhuma obsessão será tratada. Não será repetindo as mesmas coisas que fazemos sempre que iremos conseguir uma mudança de vida. Se nós queremos uma mudança, precisamos aprender ou começar a tentar a fazer diferente. Sabemos que no início é um pouco difícil. Toda inércia requer um esforço. Mas o alto está aí para nos ajudar. Mas eles não farão por nós. Eles perceberão em nós a condição de tentativa de esforço e nos proporcionarão as possibilidades de mudança. Mas cada passo, cada iniciativa, essa será que ser nossa. Até porque a cura é algo meritório. É uma conquista que você precisa realizar para merecer a sua condição de mudança, de melhoria. Ninguém vai fazer por nós aquilo que é nosso. Até porque se diz respeito insistindo nesse aspecto. Referente à nossa própria evolução, que é inalienável. Ninguém vai poder evoluir por mim, ou me fazer evoluir. Ou eu evoluo pelo meu próprio esforço, pelas minhas próprias buscas, pelas minhas próprias mudanças, ou nada acontecerá. E tudo permanecerá do mesmo jeito. Então, se eu quiser mudar, eu tenho que começar a fazer diferente. Não tem outro caminho. O medo pode ser aprendido através de experiências ruins ou estímulos e principalmente da falta de informações. E aí está a grande participação nossa. Como assim, Silvio? Se eu não tenho informação, como posso influenciar nessa mudança? Por não termos a informação,
Nós podemos buscar a informação. E é essa a grande proposta da doutrina dos Espíritos. Nem sempre da casa espírita. Porque muitas das vezes, algumas casas espíritas, assim como algumas casas religiosas, estão tratando com a nossa realidade espiritual de forma restrita. Nós, orientadores que estamos aqui, não somos capazes de traduzir toda a realidade espiritista. Não. Eu só serei capaz de falar daquilo que eu entendi, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu consegui alcançar. E dentro do que eu consegui alcançar, me proponho a retransmitir. Porque foi assim que eu consegui, graças a Deus, aprender alguma coisa. Mesmo ouvindo informações restritas de oradores, tentar ampliar, buscar os horizontes e me informar, e me inteirar. Através das informações necessárias para que eu pudesse vislumbrar um entendimento melhor. E aí poder alcançar. E até porque a receita que serve para mim não serve para ninguém. Cada um tem. A medicação pode ser a mesma, como é o Evangelho. Mas a leitura do Evangelho, a forma do Evangelho, o processamento, o entendimento e a compreensão dessas realidades evangélicas, ou é feita por cada um, ou simplesmente não se vai conseguir. Até porque esses entendimentos e essa compreensão vão ser proporcionais à capacidade de percepção de cada um. Por isso, uns têm um entendimento maior e outros têm uma percepção menor a respeito das mesmas palavras que Jesus Cristo nos pregou há 2000 anos atrás. Depende de mim, depende de cada um de nós alcançar. E até do esforço. E aí cabe. Não há ninguém mais capaz do que ninguém. Temos as mesmas condições. Mas aí cabe o esforço pessoal. E a busca, e o interesse e a dedicação. Porque na medida que eu me esforçar, a busca pelo que vem do alto, é que o alto poderá me ajudar. Porque essas conquistas sou eu que tenho que realizar. Somos nós que precisamos realizar. E aí está um grande propósito da obsessão. Sem nos apercebermos, imaginamos de uma forma restrita ser a obsessão uma influência negativa, uma coisa má. E a obsessão tem um grande papel pedagógico. E ela não vem como castigo. Ela não vem como vingança, não. Porque a obsessão nada mais é do que a percepção do que eu sou capaz de ter da espiritualidade que me rodeia. E essa tem acesso a mim, segundo as permissões que eu possibilito a elas se chegarem de mim, se acercarem de mim. E sem me aperceber, estou eu vivenciando a espiritualidade que me é possível. Porque imaginamos que a obsessão é sempre a influência negativa de um ser mau. E nós denominamos o ser de mal quando imaginamos ser ele ruim. Mas nem sempre esse ser que hoje nós denominamos de ruim foi tão mal assim. Porque primeiro ele se aproximou de mim por encontrar em mim espaço, oportunidade. O meu consentimento, direto ou indireto, em valores, em sintonias, em percepções, em realizações, em hábitos, em costumes, em vícios, que me satisfez, que eu me realizei, que eu me permiti, que eu usufruí, que eu convivi, que eu mantive. E durante um bom tempo nos realizamos juntos. Aquele a quem chamou obsessor, hoje, mas que no passado foi meu comparsa, meu parceiro, que conviveu das mesmas oportunidades. E que por algum motivo hoje eu já quero me desvencilhar. Enquanto eles, muitas das vezes, querem permanecer.
os mesmos propósitos. Por isso, muitas das vezes, não conseguimos nos desvencilhar dessas realidades. Porque são realidades pessoais que eu preciso mudar, sobretudo em mim. Aliás, essencialmente em mim. Porque se ela existe e está em mim, é porque eu mesmo a possibilitei a crer. Não vai ser nenhum espírito protetor ou de luz que vai mudar a minha condição de ser. Não, eles vão me ajudar, eles vão nos ajudar. Como de fato nos ajudam. Mas eles não farão por nós o papel que é nosso, que nós precisamos realizar, que é a nossa mudança interior, que é o preenchimento da falta de informação, que é o entendimento do que efetivamente vem a ser a obsessão de uma forma ampla, não de forma restrita. Estamos habituados com a vida de forma restrita e lidamos com a obsessão assim como lidamos com a própria vida. É essencialmente de forma restrita. Só que a obsessão tem um sentido amplo, aberto, grande. Ela nada mais é do que simplesmente a espiritualidade que está mais próxima de mim. E a espiritualidade que está mais próxima de mim é aquela que sintoniza com a minha realidade, que eu permito, que eu possibilito. Os espíritos de luz estão aqui, com certeza. Jesus está aqui, com certeza. Por que ele não nos ajuda? Por que ele não afasta o obsessor? Por que ele não nos cura do mal? Por que eles não fazem isso por nós? Porque não são eles que têm que fazer. Somos nós. Como disse antes, isso tem a ver com a nossa evolução pessoal. Ou nós realizamos, ou nós processamos, ou nós conquistamos, ou sinto muito. Ela não acontecerá. Não esperem, meus irmãos, que nenhuma casa religiosa, muito menos a espírita, nos cure de qualquer obsessão ou de qualquer doença. Poderemos sim até encontrar a cura da obsessão, ou da cura da doença física ou psicológica. Poderemos sim, desde que façamos a nossa parte. Desde que construamos, como construímos a parte negativa, o lado positivo da vida. Para que seja uma conquista pessoal e intransferível. Porque do contrário, vamos estar repetindo um tratamento após o outro. Repetindo os mesmos costumes, os mesmos valores. Sem se dar conta da necessidade de mudança que precisamos realizar em nós mesmos. E tudo isso que nós estamos falando não é novidade nenhuma. Platão, há cerca de 400 anos antes de Cristo, nos falou sobre o mito da caverna. Nos disse Platão que ele descreve como prisioneiros acorrentados que veem sombras projetadas na parede, que eles acreditavam ser a realidade. Eu não sei se os irmãos e as irmãs percebem, mas é algo semelhante ao que fazemos de forma restrita quando observamos a própria vida e a própria obsessão. Ou seja, os efeitos daquilo que nos é mostrado, imaginamos ser a própria essência da realidade. E assim é que Platão se referiu ao mito da caverna. Ou seja, prisioneiros que viviam dentro daquela caverna, manipulados por seres que dirigiam e tomavam conta da caverna, deixavam chegar a esses apenas sombras, percepções daquilo que eles achavam que eles queriam mostrar. E os prisioneiros que viviam naquela realidade imaginavam que aquilo ali era a própria expressão da vida, daquilo que existe. E que a realidade nada mais passava daquilo que eles poderiam perceber. Ou seja, assim como nós hoje imaginamos que a realidade obsessiva ou a vida é aquilo que somos capazes de perceber. Lembram que citamos, de certa forma, isso lá no início da nossa conversa? Platão, já há 400 anos,
antes de Cristo já nos falava a respeito disso. Ou seja, há mais ou menos 400 anos antes de Cristo. E talvez alguém diga, mas se isso foi há 400 anos antes de Cristo, hoje a gente tem internet, hoje a gente tem as redes sociais, nós somos ricos em informações, não vamos nos deixar levar por qualquer sombra ou mensagem mal traduzida ou informada a nós temos a oportunidade de acesso a inúmeras informações que nos dará ou que nos dá a condição do discernimento e de esclarecimento. E se nós dissermos que até hoje nós vivemos algo semelhante, uma caverna semelhante à que Platão citou em O Mito da Caverna. Querem saber que caverna seria essa? É justamente a caverna dos que não leem. Estamos nós dentro da nossa caverna, envoltos pelas sombras das redes sociais, e por favor não entendam que aqui estamos tirando o valor e a importância que têm as redes sociais. Elas ocupam um papel preponderante na vida moderna da nossa civilização, de comunicação, de transmissão de informação, de oportunidade de interação, de desenvolvimento e de esclarecimento. Entretanto, muitas sombras trazidas pelas redes sociais são aquelas que são essencialmente vistas por nós, ou seja, nós nos ligamos às informações das redes sociais que menos esclarecimento trazem, imaginando ser elas as informações apropriadas, ou verdadeiras, ou autênticas, sem nos darmos conta e ainda sem irmos buscar as informações necessárias para podermos discernir. Assim como precisamos discernir da vida o que é certo e o que é errado, o que é apropriado e o que é inadequado, estamos bebendo, estamos nos influenciando, estamos nos alimentando daquilo que as redes sociais, que nem sempre traduzem o autêntico, o verdadeiro, nos trazem. Quando cabe a nós o discernimento, a busca da verdade. E não queremos sugerir aqui qualquer pretensão de cerceamento das redes sociais, muito pelo contrário. É um instrumento valiosíssimo de evolução, de comunicação. Mas que nós precisamos aprender a discernir aquilo que é restrito daquilo que é verdadeiro. E pior ainda, esquecemos da palavra de Jesus que nos ensinou, que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É disso que nós estamos falando. Não estamos esquecendo de Jesus, não. Toda essa introdução foi só para falar de Jesus, da necessidade de busca de informação, de esclarecimento, porque, como dissemos antes, ele foi o primeiro e o único a tratar de forma clara, simples, em praça pública, para todo mundo ver, de forma simples, para que todo mundo pudesse entender das realidades obsessivas. Só que nós é que não demos a devida atenção, porque nos restringimos às situações e realidades restritas da vida. E nós, espíritas, esse é o grande ponto. Vivemos a nossa caverna, o nosso mito da caverna pessoal. Estamos nós, como espíritas, diante de uma doutrina maravilhosa, extremamente rica em informação. Hoje, com milhares de livros, ninguém está aqui sugerindo vender livro ou dizendo que se deve comprar livro. Porque a quantidade de livro que se tem de graça na internet, da doutrina espírita, é incomensurável. Podemos dizer, sem medo de errar, de em torno de 3 a 5 mil livros, só dos livros espíritas que estamos falando. E o que nós fazemos com isso? Muitas das vezes, nem o livro dos espíritos a gente
conhece. A gente se limita a vivermos o nosso mito da caverna. E qual é o nosso mito da caverna dentro da doutrina espírita, dentro do movimento espírita? A nossa caverna é o centro, é a casa espírita. E nos limitamos a aprender da doutrina espírita aquilo que o orador diz. Mas Silvio, eu não devo aprender com você? Conosco não, com a doutrina sim. Porque aquilo que nós transmitimos nada mais é fruto daquilo que somos capazes de entender e compreender. E assim tentar retransmitir. E aquilo que nós dizemos e transmitimos possa servir de orientação para se ler, para que cada um busque as informações, para que cada um busque pelo menos um ou dois desses 3 a 5 mil livros espíritas, que Deus permita que seja os da codificação, para se ler, estudar e compreender. E não achar que mediunidade é aquilo que orador A, o B, o C, o D significou. Mesmo das redes sociais, porque hoje, graças a Deus, mais do que nunca, as redes sociais nos trazem muitas informações a respeito da doutrina espírita. Mas como no próprio centro espírita, cada expositor fala daquilo que compreende e aprende. Muitas das vezes informações riquíssimas, grandes oradores, mas que não isenta a necessidade de cada um buscar, entender o princípio dessas informações, que é o estudo dos livros da doutrina espírita, que é a compreensão e o entendimento apropriado da obsessão e da desobsessão. Porque se cada um dominar o entendimento da sua realidade obsessiva, ele não vai precisar mais fazer desobsessão. Nunca mais. Porque será capaz de se tratar, de se conduzir, de lidar com a realidade espiritual com que experimenta, de se aproximar de uma realidade espiritual que lhe traz o bem, em vez de ser a espiritualidade inferior que nos obsediam. Mas eles nos obsediam porque nós o permitimos. Ou seja, são nossos afetos. Então, quando nos referirmos aos nossos irmãos obsessores, que possamos lembrar que eles são os mesmos, semelhantes a nós, que estamos vivendo porque assim nos identificamos um com o outro, que estamos lidando um com o outro porque somos semelhantes. Não é porque ele me influencia por mal. A influência por mal, e assim entendemos da obsessão, porque nos traduz uma perda, ou pelo menos de forma imediata entendemos como uma perda. Perda essa que nem sempre assim foi entendida. Por isso, entendendo da obsessão a condição negativa. Porque há muitos que vivem verdadeiras condições obsessivas, se comprazendo das condições que experimentam. E só se dão conta da sua realidade obsessiva quando querem mudar. E por não conseguir, aí vão para a casa espírita. Por isso nós precisamos lembrar que nós espíritas também estamos vivendo o nosso mito da caverna. A caverna dos que não leem, daqueles que esperam que os oradores traduzam toda a realidade espiritista da codificação. E simplesmente não vamos conseguir. Porque o que nós entendemos e aprendemos da doutrina espírita é aquilo que somos capazes de alcançar. A doutrina espírita é algo muito mais profundo daquilo que se possa compreender. As informações doutrinárias que trazem os espíritos, ou que nos trouxeram os espíritos, se trata de um código divino de vida que tenta explicar, não que não sejam capazes. Por que tentam explicar? Porque vai depender da nossa compreensão, do nosso alcance.
aquilo que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que segundo as nossas possibilidades alcançaremos o entendimento e a compreensão. E aí, ao invés de vivermos um mito, vamos viver uma realidade espiritista. Porque para muitos de nós, a vida espiritual ainda um mito. Porque não consegue conceber. Até aceita porque não encontra outra resposta. Porque não consegue perceber de outra maneira. E porque é tão contundente a realidade espiritual que não há como negar. Entretanto, muitos de nós, inclusive muitos de nós oradores, ainda vivemos as nossas realidades materializantes. E, por favor, não estamos nos referindo de forma negativa a nenhum de nós, não. Nós estamos aqui tentando dar o testemunho daquilo que aprendemos para ver se a gente consegue praticar. Nós, oradores, somos o primeiro, ou os primeiros que precisam ouvir aquilo que dizem. Por isso estamos aqui. Para tentar aprender. Não é porque nós já aprendemos grande coisa, não. Muito pelo contrário. Estamos repetindo e repetindo para ver se a gente aprende. Essa é a realidade. Não espere de nenhum orador espírita, por mais ilustre que ele seja, a expressão da realidade ou das verdades. Busquem cada um no norte, uma luz, um esclarecimento, uma informação, que possam proporcionar uma possibilidade de aprendizado e de evolução. E aí tirar proveito para si ou não. Não aceite aquilo que Silvio está dizendo. Busque antes ver, como o próprio João o Evangelista nos ensina. Não acrediteis em todos os espíritos. Mas Silvio já está falando dos espíritos. E nós, oradores, somos o quê? Espíritos encarnados. Mas como João diz, buscar e ver se antes aquilo que estamos dizendo vem de Deus. Se a doutrina dos Espíritos está refletida naquilo que nos trouxe, para que aí possa servir de orientação ou não. É porque é o nosso raciocínio, é a nossa reflexão, é a nossa forma de entendimento que vai proporcionar a verdadeira libertação. Porque a verdade, no estágio em que nos encontramos, ainda é algo relativo. Por que relativo? É relativo à nossa condição de entendimento. Jesus, quando disse, meu reino não é desse mundo, muitos não entenderam, como muitos não entendem até hoje. Estava Jesus aí dando notícia do mundo espiritual, nos falando da vida extracorpórea, da condição não materializante que o homem precisava existenciar e vivenciar. E o homem não se deu conta disso. Nós não nos demos conta dessa vida. E imaginamos Jesus, um religioso piegas que viveu literalmente e essencialmente só a condição religiosa. E nós, ainda encarando a vida de forma restrita, estamos nos alimentando da materialidade. Materialidade que é passageira. E cedo ou tarde vamos ter que deixar. E voltarmos para onde? Para a vida espiritual. E se a nossa vida espiritual estiver voltada para a negatividade, e por favor, entendamos como negatividade aquilo que nos faz sofrer, é porque os nossos valores pessoais ainda estão voltados para esses fins. Irmãos que ainda se alimentam da vida material, que ainda não entenderam que tudo que existe aqui tem fundamental importância para a evolução do ser, mas só para a nossa evolução e não para a nossa posse. Não é para termos ou sermos donos de coisa alguma, a não ser do aprendizado que eventualmente possamos conseguir, que possamos realizar. E aí a obsessão cumpre o seu papel, através da dor, chamar a atenção.
nos dá a informação de que estamos experimentando uma realidade materializante, que denominamos de inferiorizantes, que denominamos de influência negativa, pesarosa, mas que nada mais é do que a nossa própria realidade interior, que se quisermos modificar, poderemos, desde que inicialmente nos modifiquemos interiormente. Essa é a realidade obsessiva que nós experimentamos. Essa é a realidade espiritual que nos encontramos. Não nos enganemos. Não viemos aqui para viver a vida material. Viemos aqui para viver a vida espiritual, mas como se eu toque, só sinto e percebo aquilo que me é mais próximo de forma material? Esse é o meio, esse é o instrumento de nos ensinar. A vida material nada mais é do que um objeto de vida para exercitarmos o nosso intelecto, através da nossa fé, enquanto não compreendida das realidades espirituais, o nosso destino último, que é a própria vida espiritual, de onde nós viemos. Invariavelmente, inquestionavelmente, todos nós vamos voltar. Não temos um outro destino, não tivemos um outro início, senão a vida espiritual. A vida espiritual é o que proporciona a vida material. A vida material é consequência, é efeito da vida espiritual. E nós queremos viver o efeito como se causa fosse. E por aí nos encontramos obsediados. Porque nos ligamos à vida espiritual negativa ou mais próxima da vida material. Porque a elas estamos ligados. Imaginando ser algo do espírito. Quando o espírito, na verdade, somos todos nós. Nosso princípio, o nosso meio e o nosso fim. Que estamos interagindo todos os instantes com a vida espiritual, positiva ou negativa. Isso vai depender do que cada um produza de si para consigo mesmo, na sua realidade existencial. Muita paz para todos. Como no início convidamos aos irmãos e às irmãs a fecharmos os olhos, a elevarmos os nossos pensamentos ao alto, e mais uma vez, que possamos todos nós agradecer. Senhor Jesus, divino amigo, divino portador da graça e da verdade. Agradecidos somos pela vossa infinita compreensão, pela vossa infinita paciência para todos nós. Modestos aprendizes das tuas verdades, necessitados maiores na compreensão do que nos trouxestes. Ajuda-nos, amigo maior. Toca nossas mentes, inspira nossos corações, para que em razão e emoção consigamos todos vir alcançar o entendimento apropriado do amor e da verdade que tu nos traz. E assim, mestre amado, uma vez mais, te agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento para em teu nome finalizarmos os nossos trabalhos na vida de hoje. Muita paz para todos.